Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos e abençoados ao culto online Minovita. O culto da Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho. O novo e vivo caminho que nos consagrou e que nos trouxe a paz. Oremos ao Senhor. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, somos gratos a Ti por mais esta oportunidade de estarmos aqui cultuando o nome do Senhor. Obrigado por mais esse dia merecido. Toma, Senhor Deus, as nossas vidas em Tuas mãos. Toma o Teu lugar, Senhor Deus, em nossas vidas. E que em tudo o Teu nome seja glorificado. Amém. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Vem com a Tua nuvem de glória, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Encha as nossas vidas, Pai. Encha, Senhor Deus, as nossas casas. Encha as vidas de nossas famílias, Senhor. Santo és Tu, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, Deus. A uma só voz, vamos proclamar e toda a terra se encherá do Teu amor e da Tua glória. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. O avivamento vai chegar. Louvado seja Deus. Com a Tua nuvem de glória vem, com a Tua nuvem de glória vem e enche este lugar. Prepara a Tua noiva, vem, com a Tua nuvem de glória vem, com a Tua nuvem de glória vem e enche este lugar. Enche as nossas vidas, Senhor. Venha com a Tua nuvem de glória, Senhor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos nesta manhã, Senhor. Queremos tão somente, Senhor, buscar a Tua presença, buscar a Tua face neste dia, ouvir o que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Estarmos, ó Pai, tão somente com as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor Deus, prontos para receber, ó Deus, a Tua mensagem, Senhor Deus, para este dia, para as nossas vidas, para as nossas casas e para as nossas famílias. Venha, Senhor, com a Tua nuvem de glória e encha, Senhor Deus, as nossas vidas. Encha as nossas casas com a Tua nuvem de glória. Encha, Senhor Deus, as nossas famílias. Venha com a Tua nuvem de glória, Senhor, e enche este lugar. Prepara a Tua noiva. Santo és Tu, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por este momento, Senhor Deus, de Te louvar, ó Pai. Este momento de Te engrandecer, ó Deus. Aleluia. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por esta oportunidade que nós temos nesta manhã de estarmos na Tua presença, de buscarmos a Ti, de cultuarmos o Teu nome. Continua falando conosco, Deus. Continua falando das nossas vidas. É o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bom dia a todos. Bom dia, minha irmã Helena Batista, a todos que ainda não se identificaram. Sejam igualmente abençoados. Tenhamos um dia repleto dos cuidados de Deus. A partir do momento em que colocamos a planta dos nossos pés no chão, o Senhor já providenciou este dia de vitória. Vitória porque já levantamos vencendo a morte. Estamos vivos, mais um dia. Isto tudo para o louvor da glória do nosso Deus. Aleluia. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor, um ensino, um aprendizado da palavra de Deus, que tenho o prazer de compartilhar com os irmãos. Mas antes, vamos passar a nossa agenda
De segunda a sexta, às 8 horas da manhã, nós temos um trabalho de oração, e este trabalho de oração é a Oração Acorda Brasil. Um trabalho que nós fazemos aqui no Facebook, de forma matinal, onde nós unimos a nossa fé cristã em prol do Brasil, dos brasileiros, em prol das nossas famílias, nossas igrejas, nossas lideranças eclesiásticas e governamental, orando pelo Brasil, colocando o Brasil inteiramente de norte a sul, de leste a oeste, nas mãos do Senhor. E assim também como todos os nossos pedidos, tudo aquilo que é pertinente às nossas vidas, apresentamos aqui no altar do Senhor, onde nós concordamos uns com os outros em oração. Se você deseja ter restituído este momento de a sós com Deus, como nós entendemos e aprendemos lá no passado que a oração é o nosso veículo de comunicação com Deus, se você gosta de orar, quer ter restituído este momento em sua vida, fique à vontade para participar. A oração Acorda Brasil só tem a pretensão de que todos participem. É um trabalho interdenominacional, é um trabalho que visa trazer de volta justamente você à intimidade com Deus. Muito bom dia, Kate Mulay. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela oportunidade que me dá de ser instrumento das mãos de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui estamos então aos domingos com o culto online em Minovica, o culto da Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho. O novo e vivo caminho que nos consagrou e que nos trouxe a paz. Estamos aqui aos domingos em 2 horários, agora pela manhã, às 8h30 e às 18 horas, onde nós aqui compartilhamos de uma palavra de amor e fé, uma palavra de esperança, uma palavra de orientação bíblica, onde nós aqui compartilhamos tão somente a palavra de Deus, onde nós buscamos tratar da palavra de Deus como uma atividade a ser praticada em nossas vidas. Termos a palavra de Deus não como algo a ser lido apenas, não, mas ser praticado no cotidiano de nossas vidas. Esta é a pretensão deste Evangelho. Compartilhar a palavra e desmistificar o fato de apenas sermos leitores, mas praticantes desta palavra. Amém? E assim Deus tem me orientado, Deus tem me dado essa sabedoria de compartilhar o pão da palavra dele com cada um daqueles que assim quiserem receber a Minovica como instrumento da palavra de Deus, como um instrumento para que a palavra chegue às suas vidas, casas e famílias. Se assim você também deseja, convide a sua família, participe desse momento em família. A Minovica não tem a pretensão de tirar você da sua igreja, não. Você pode continuar na sua igreja, seja bênção, seja útil ao seu pastor. A Minovica apenas quer ser uma extensão da casa do Senhor, uma alternativa caso haja essa necessidade de você ouvir uma palavra do Senhor para a sua vida. E eu tenho certeza que aqui você vai ouvir a palavra do Senhor. Amém? Nós não estamos aqui pautados nas coisas deste mundo, mas tão somente pautados na palavra do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com os amados, nesta oportunidade do primeiro culto deste dia, do Salmo 29, um salmo o qual eu quero comer deste pão com cada um dos irmãos de maneira bem gostosa, compartilhando aqui cada pedaço para que nós juntos venhamos a entender além do literal, mas que o Espírito Santo nos ajude para que nós, no âmbito espiritual, possamos absorver a proposta do Senhor às nossas vidas. Amém? Então vamos lá, se você pode, é o Salmo 29, se você puder, pegue a sua Bíblia. O Salmo 29, este salmo qual nós leremos os 11 versos, são 11 versos, é um salmo, é um canto, e é um canto muito
muito bonito, é um canto que nós vamos compartilhar e eu tenho certeza que fará muito bem a sua vida, abrirá também o seu entendimento quanto à prática deste salmo na sua vida. Salmo 29, do 1 ao 11, eu leio assim. Dá uma baixada. Ou pausa. Salmo 29, do verso 1 ao 11, eu leio assim. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques, e no templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela leitura desta palavra, deste salmo. Obrigado porque nós já podemos entendê-la no âmbito natural. Obrigado, Deus. Agora te pedimos, fala aos nossos corações, abra o nosso entendimento para que nós venhamos a compreender a proposta do Senhor quanto à prática da tua palavra em nossas vidas. E a minha oração é a mesma que eu tenho feito deste lugar. Fala a Deus, porque o teu povo quer te ouvir. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Temos nesta oportunidade, amados, o prazer. Obrigado, minha irmã Helena. Muito obrigado, querida. O Senhor, Ele dá força ao seu povo. É um salmo maravilhoso. E aqui nós vamos compartilhar verso a verso e assim aprender e colocar esta palavra no usual de nossas vidas. É um salmo escrito por Davi. Segundo historiadores, é um hino de coroação. Um hino que Davi preparou e ele se utilizou justamente de estrofes e um pouco da técnica que é utilizada pelos cananeus. Então ele fez este hino no intuito de que fosse utilizado em todos os momentos oficiais do reino. Assim como o nosso hino brasileiro, ele é utilizado em todas as ocasiões ditas especiais. Davi assim compôs este hino na presença do Senhor para que ele fosse além de uma coroação no âmbito material, terreno. Não apenas uma coroação de um rei terreno, mas um rei sobrenatural. Não um rei que tem suas limitações, mas um rei eterno. Assim Davi, ele se expressa neste verso 29. Então ele buscava fazer com que todo o povo tivesse este hino nos lábios. Ele convocava, conclamava o povo a ter esta prática, assim como é feito por algumas escolas, onde os alunos aprendem o hino nacional e terem este hino em suas mentes, em suas memórias, para que eles pudessem cantar. Assim Davi
ele instruía o povo. Este hino, como disse, não se referia apenas a um rei terreno, mas a um rei celestial. Também considerado em algumas Bíblias como um salmo real. É um salmo de louvor, com uma composição bem forte, com palavras contundentes. O que é isto? Palavras que marcam, palavras que fazem uma marca, seja em nós ou quem ouve esta canção. E esta canção, ela tinha uma direção, e nós vamos compartilhar isso. Esta direção principal deste louvor é para Deus, mas ela vinha, como disse, num tom onde os historiadores dizem, da maneira poética dos cananeus. Davi se utilizou o modo deles cantarem ao seu Deus, mas entendam que não era uma cópia, era um meio de que os cananeus ouvissem, conforme Davi compôs a letra, que viria fazer esta contusão nos seus egos, nos seus adoradores ao seu Deus Baal. E esta composição era uma composição em seus versos para a afirmação do reino supremo do Deus Todo-Poderoso. Assim, Davi, ele trouxe a conhecimento de todo o povo de Deus para que fosse cantado e ecoado, para que todos os outros povos pudessem ouvir. E conforme estes versos que eram feitos à maneira dos cananeus, o que isso traz para as nossas vidas? É como aquela música chiclete que não sai das nossas mentes. Basta apenas uma vez e aquilo fica ecoando em nossas mentes. Assim fez Davi para com os cananeus e os outros povos. Se utilizou justamente da maneira que eles faziam os seus hinos para louvar aos seus deuses. Assim, Davi, ele faz uma composição pegando justamente aí a maneira deles e que seria absorvida por todos os outros povos também. E Davi então conclama, ele convoca todo o povo para que todos possam cantar a uma só voz e isso ecoar, ficar na mente de todos. O nome do Senhor ele deveria ser ecoado nos ouvidos de outros povos também, e não apenas do povo de Deus. O povo de Deus, por sua vez, cantava o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tributavam a Ele este louvor. O que é tributar? É dar. Dava ao Senhor a honra, a glória e o louvor, e a maneira pela qual eles assim faziam, atingiam os ouvidos dos outros povos também. De igual modo, assim como Davi teve uma visão espiritual ao fazer este hino, como disse, este hino ele não trata apenas de uma coroação terrena, mas de uma coroação espiritual. E Davi assim enxergava que assim que os seres espirituais, os seres celestiais, ao ouvirem este canto, eles também juntos clamariam e bradariam ao Senhor, dedicando ao Senhor louvor e adoração. Todos os seres celestiais que servem na presença do Senhor, os anjos e os demais seres celestiais, ao ouvirem este clamor, segundo Davi assim imaginava, também iriam cantar a Deus, ao Senhor Jesus, por assim dizer, que estava sentado no trono. E aí eles ouviriam e também juntos fariam este coro ao Senhor.
Como disse, este hino não se trata de uma coroação terrena, mas também de uma coroação celestial. E não somente o povo de Deus na terra, mas os anjos nos céus também cantariam este hino. E vai muito além, meus amados, muito além. Davi ele estava numa sintonia com Deus, que ao fazer este hino, que ao compor estes versos, estas estrofes, ele também estava com a sua visão no âmbito espiritual de que todos os outros seres celestiais caídos, sim, os anjos caídos, ouviriam isso e teriam que reconhecer, eles não poderiam negar. Então, como disse lá atrás, esta música chiclete ia ficar ecoando nos ouvidos também dos anjos caídos, que teriam que reconhecer, mesmo não querendo dar a honra e a glória ao Senhor. O povo nesta terra é convocado nos dias atuais a dar louvores e honra ao Senhor. O povo de Deus aqui nesta terra, nos dias atuais, é convidado por Davi, o salmista, nesta oportunidade, a unirmos a nossa voz e tributar ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Assim como os seres celestiais na presença de Deus. Então o salmista, no seu grau de intimidade, da maneira mais profunda de seu imaginário, ele vê os anjos no céu, os seres celestiais, junto com todo o povo da terra, rendendo tributos, tributando seus louvores ao Senhor. O salmista nesta manhã nos ensina que diante da presença do Senhor nós devemos nos prostrar, render a nossa adoração, render o nosso louvor. E a palavra do Senhor nos ensina que não há quem fique de pé diante da presença do Senhor. Todo joelho se dobra e toda língua confessa que o Senhor é Deus. Então, diante da majestade, da santidade e do poder de Deus, todas as criaturas, tudo pelo Senhor que foi criado, rendem louvores ao Senhor, se rendem à grandeza de Deus. E assim Davi, nesta manhã, nos convoca a saber todo o povo de Deus, para que venhamos a dar a honra, a glória, o louvor, a adoração ao nosso Deus. Porque os outros povos também, nos dias atuais, os outros povos são aqueles que não optaram, que não quiseram ou que se acham autossuficientes em não terem Deus em suas vidas. Mas eles também, nos dias atuais, ouvirão que não há Deus maior, que não há Deus tão grande quanto o nosso Deus. Assim nós, a igreja, nos dias atuais, temos cantado e precisamos sempre cantar isso, porque são palavras que ecoam nos ouvidos deste mundo. Foi um tempo em que a igreja se uniu para cantar este hino: não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. É justamente o que Davi estava fazendo com todo o povo de Deus naquela época, fazendo com que todo o povo cantasse desta maneira e eles tivessem que reconhecer que os seus deuses eram nada diante do Senhor. Assim, de maneira que nós possamos entender, era cantado este hino para o nosso tempo. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Quantos neste mundo não ouviram isso e tiveram que baixar as suas cabeças, tiveram que reconhecer, calaram a honra e a glória ao Senhor, mas consentiram em seus corações, suas mentes, que são visíveis ao nosso Deus. Davi, então, ele aqui, verso a verso, ele, com frases fortes,
ele faz com que todo o povo aprenda e cante repetidas vezes, para que isto venha a ecoar, a ser gravado, não só pelo povo de Deus, mas também por aquele povo que ainda não conhece o Senhor. E como nós temos aprendido aqui, o Senhor ele usa o seu povo para que outros povos venham a conhecê-lo. Era uma estratégia de Davi. Estes povos teriam conhecimento de Deus e eles teriam a sua opção, a quem servir. Já vimos aqui então que nos versos 3 e 4, Davi ele assim diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa. E estes versos 3 e 4 têm um endereço, tem um CPF, tinha quem atingir: os adoradores de Baal, assim como o próprio, por assim dizer, considerado pelos cananeus, o seu Deus Baal. Davi estava afrontando o Deus Baal e os seus adoradores, pois os seus adoradores assim consideravam que Baal era o Deus da tempestade, que Baal era que mandava as chuvas. Nós já vimos isso numa outra oportunidade, quando nós compartilhamos a respeito do profeta Elias e do desafio que fez aos 400 profetas de Baal e ao próprio Deus Baal. Então, eles tinham este entendimento de que Baal era quem mandava as chuvas. Mal eles poderiam imaginar que tudo isso estava dentro da vontade permissiva de Deus. Nada acontece sem propósito nesta terra. Tudo tem um propósito. Temos aprendido assim. Então Deus, ele, na sua vontade permissiva, ele permite que o povo, até mesmo na sua ignorância, falta de conhecimento, que dedique isso a Baal. Mas Deus utiliza os seus para que isto venha a ser desmistificado, para que isto venha ser conhecido quem de fato é quem manda as chuvas. Então, Davi ele ensina que a majestosa voz de Deus, aqui nos versos 3 e 4, a majestosa voz de Deus é poderosa e que é ouvida sobre as muitas águas. Veja bem, enquanto eles dizem que Baal é o Deus da chuva, Davi aqui ele só diz que a voz do Senhor é que está acima das águas que são enviadas para a terra. Só a voz do Senhor, do que um Deus por completo. Então Davi, ele já deixa claro que a voz do Senhor é o som do trovão. Então, mais uma vez, aqui nesta oportunidade, assim como das outras vezes, entramos naquele campo, para muitos, um pouco arenoso, difícil de pisar, o ouvir a voz de Deus. É difícil para alguns entender este ouvir a voz de Deus. Aqui a palavra de Deus diz que a voz de Deus é como um trovão. E o salmista diz que além de ser como um trovão, veja, ela é majestosa, ela é poderosa. Então é algo que foge ao nosso entendimento, como uma voz de trovão. A gente, quando ouve um trovão, a gente já fica com medo. A gente já fica receoso. Alguns chegam a tremer, de fato. Mas é uma voz majestosa, diz o salmista. É uma voz poderosa. Como associar que uma voz de trovão é majestosa? Poderosa a gente até entende. E eu ter uma bela oportunidade conversando com uma pessoa a respeito desta referência de que a voz do Senhor é como a voz de um trovão, eu passei nesta oportunidade um entendimento que a voz do Senhor é como um trovão, sim, para todos os outros povos nesta terra. Porque
esta voz é ouvida não só pelo povo de Deus. Nós a ouvimos, mas entendemos que este trovão, além de ser direcionado a toda a terra, ela não fere aos nossos ouvidos. Porque Deus, ele não grita com o seu filho. Aí esta pessoa diz, mas é difícil entender algo assim. Como pode um Deus com uma voz de trovão não gritar? Deus não grita, amados. Este, para muitos, é o som da voz de Deus. E o som da voz de Deus aos filhos de Deus não entra de maneira a ferir os nossos ouvidos. Ela vem às nossas vidas de forma majestosa. Porque os filhos de Deus têm intimidade com o Pai. E o Pai, ele fala com amor, com carinho, aos ouvidos dos seus filhos. Embora seja muito difícil, até mesmo o salmista disse que os seus pensamentos, Senhor, são demais para mim. Assim também, nos nossos dias, muitos de nós não compreendemos tamanha sabedoria de Deus em falar conosco de uma maneira tão íntima que nós nos sentimos tão à vontade com a sua voz. Enquanto que outros, ao ouvirem a voz de Deus, se assustam. Outros, por não terem o quê? A intimidade com Deus. Se assustam, ficam em pânico, começam a pensar que está ouvindo coisas, por não terem esta intimidade com Deus. Como disse, é um campo onde muitos pisam de uma maneira bem delicada, não têm os seus pés firmes para pisar neste solo. Ou ainda acha que este solo é tão arenoso que é difícil pisar, é difícil entender. Mas Deus, aos seus filhos, mesmo tendo uma voz de trovão, ele se dirige a cada um de maneira amorosa, de maneira majestosa. Deus é um Deus amável. E ainda que nos repreenda, ele não grita conosco. Davi faz questão de ressaltar a todos os povos que Deus é Senhor, que Deus está acima das tempestades, direcionando isso ao Deus Baal, um Deus dos cananeus, que basta apenas a voz do Senhor como um trovão para que tudo tenha efeito nesta terra. Então, vamos falar deste efeito que é causado pela voz de Deus, que Davi aqui diz que é como um trovão, que é poderosa e que é majestosa. E qual proveito tem deste aprendizado às nossas vidas? Iremos agora aprender. A voz do Senhor é poderosa, ela quebra os cedros que se partem e são lançadas ao alto como o pulo dos bezerros. Já vimos em grandes reportagens sobre natureza, onde os efeitos de árvores se partindo e os seus pedaços pulando. Esta é uma referência aos cedros do Líbano, que quando eles têm ali um momento em que eles se quebram, se partem, é trazida esta analogia por Davi para mostrar o poder da voz do Senhor. Porque nada acontece neste mundo que não seja do conhecimento do nosso Deus. E Davi se aproveita deste efeito da natureza que o Senhor, na sua voz, causa aos cedros do Líbano. O Senhor, na sua vontade permissiva, fazem com que os líbanos se partam. Já vimos isso em alguns documentários de televisão, algo que para nós, humanamente falando, é difícil entender. Como é que estas árvores estão se partindo de uma maneira como que num efeito dominó. E os galhos pulam para cima e as árvores vão quebrando. É algo que vai fazendo com que este Líbano, ou melhor, com que estes cedros, eles cheguem à sua
maturidade e a sua utilidade. A voz do Senhor é poderosa, como o movimento das tempestades do norte do Líbano e Sirion. Assim Davi também se refere à voz de Deus. No verso 6 ele diz: ele os faz soltar como um bezerro, e agora também o Líbano e o Sirion. Que referência é essa? Por que Davi está falando isso? Era algo que era muito pertinente ao povo de Deus, e também já compartilhei aqui com os amados. Nesta oportunidade, dizendo quanto ao Monte Hermon, aonde, por ele ser tão alto, fica aquelas geleiras nas suas paredes, e que aos ventos elas vão se derretendo, e esta brisa suave é lançada sobre os povos que estão lá embaixo, no pé da montanha. E esta brisa é uma brisa refrescante que umidifica o solo, permitindo a plantação. Este efeito é trazido por Davi. Mas, pastor, não está falando aqui do Monte Hermon. Como Davi diz aqui, a voz do Senhor é poderosa, né? Que quebra os cedros. Aí depois ele diz: faz saltar, os cedros, faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion. O Líbano, amados, nós já sabemos que é aquela região montanhosa. E o Sirion, o que é o Sirion? O Sirion era justamente como muitos povos se referiam ao Monte Hermon. O Monte Hermon era conhecido também como Sirion. Os cananeus tinham este conhecimento, que também por muitas vezes atribuíam aquela brisa suave que vinha do Monte Hermon sobre o povo, como que da autoria de Baal. E na verdade, Davi aqui está deixando claro que é de Deus e não de Baal. Esta brisa suave que sai do Monte Hermon e ali abençoando o povo com aquela brisa, umidificando o solo, tornando aquela região árida, refrescante, onde todo o povo podia sentir aquela brisa suave. Nesta referência até disse, sim, que a minha irmã Helena Batista tem sido o meu Monte Hermon, pois as suas orações têm chegado até a minha vida, tem me abençoado. E eu tenho sido muito agradecido, minha irmã, pelas suas orações. Minha irmã Valéria, seja muito bem-vinda, querida. Sebiqueru, bonjour, querido. Então, Davi ele faz essa referência e os cananeus, como disse, neste hino, estavam tomando conhecimento de quem é esse Deus Todo-Poderoso. Então, como o movimento das tempestades do norte do Líbano e o Sirion, esse movimento das águas se estendia até o temido deserto de Cádiz. Davi ele vai fazendo esta analogia da voz do Senhor, seja como uma voz, como de um trovão, mas também enviando as suas águas às regiões mais áridas e chegando até o temido deserto de Cádiz. Ele quer mostrar aqui que o nosso Deus, ele é poderoso em toda a terra. Pode fazer chover no deserto. Ele deixou claro isso. Algo que era impossível aos adoradores e ao Deus Baal. Davi ele fala que a voz do Senhor ela é ouvida, ela é ouvida de norte a sul. E que ao som da sua voz, efeitos são causados em toda a terra. Todos e tudo, sejam animais, plantas, todos os reinos desta terra, animal, vegetal, mineral, todos os reinos desta terra se rendem, se prostram ao Senhor. E nós temos exemplos na palavra de Deus que quando o Senhor Jesus ele entrava montado naquele burrinho, os discípulos pediam, ou melhor, perguntaram ao Senhor: mestre, quer que nós mandemos a população se calar? Havia um propósito do Senhor ser louvado na entrada ali de Jericó,
de Nazaré, no retorno ali. E então o Senhor fala, deixando bem claro, que ainda que este povo se cale, as pedras clamarão. Então, deixa claro que o reino mineral também reconhece o Senhor como Deus. De uma outra passagem também, no reino vegetal, quando ele vai até a figueira e e o Senhor Jesus vai em busca de um fruto, era de inteira responsabilidade da videira, que conhecia o Senhor Jesus, providenciar o fruto. E o que o Senhor Jesus faz quando vê que a videira não o serviu? É algo que foge ao nosso conhecimento, ou melhor, ao nosso entendimento. O que o Senhor diz? Nunca mais nasça fruto de você. Que nós não venhamos nunca ouvir isso do Senhor. Sabe por quê? No dia seguinte, os discípulos, ao testemunharem tal fato, testificaram que a videira secou, a videira morreu. A figueira, melhor dizendo, a figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. E ela tinha total entendimento de quem era o Senhor Jesus. Então todos os reinos deste mundo devem honras e glórias ao Senhor. Todos se curvam ao som da voz poderosa de Deus. E os seus efeitos se estendem do mar à terra, deixando claro assim que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Os cananeus estavam tendo isso ecoado em seus ouvidos. O salmista nos ensina que o som da voz de Deus traz mudanças, traz transformações, respostas, mas também traz alertas, traz reprovação, traz condenação, traz juízo. Então a voz do Senhor ela é ouvida nesta terra. Assim como naturalmente nada impede o avanço e os efeitos de uma tempestade, nada pode impedir a voz de Deus de ser ouvida nesta terra por todos neste mundo. E mais ainda, de ser ouvida pela voz, ou melhor, pela boca do povo de Deus. Assim estava fazendo Davi naquele tempo, fazendo com que todo o povo cantasse e todos ouvissem a voz de Deus através daquele povo. E assim Davi nos convida nos dias atuais a sermos este povo que conclamado é, que convocado é a fazer com que todos os outros nesta terra ouçam através dos nossos lábios a voz do Senhor. Davi, nos versos 10 e 11, ele escreve que por mais seguidores que Baal tenha, ou melhor, por mais que os seguidores de Baal tenham atribuído a chuva a ele, Deus é quem de fato governa e governa para sempre. Deus é quem reina, Deus é quem preside. Deus, ele é soberano sobre toda a terra. É ele quem libera as águas frescas que vêm do Monte Hermon. É ele quem controla as águas destruidoras do dilúvio. Ouça, meus amados, o som da voz de Deus sairá da boca do povo do Senhor. E se você é povo do Senhor, se prepare, porque o Senhor quer usar os seus lábios, usar a sua boca para que a voz dele saia de sua vida, a vida de muitos, como águas, seja como uma brisa refrescante, ou seja, para que essas pessoas venham a ter o entendimento de que o dilúvio, as águas destruidoras estão próximos de chegarem à sua vida. Então o Senhor, ele quer nos usar. Muitos ouvirão a voz de Deus através de nós como brisas suaves e desejarão mais e mais, assim como o povo que ficava ao pé do Hermon,
quando aquelas geleiras se desprendiam, o gelo se tornava líquido e caía como uma brisa refrescante sobre o povo do Senhor. Assim muitos irão querer ouvir a voz de Deus através de nós desta maneira, mas outros também irão ouvir de forma de águas destruidoras, colocando abaixo toda a sua prepotência, colocando abaixo todo o seu eu, colocando abaixo o conceito de que não precisam de Deus para nada em suas vidas. E nós já aprendemos aqui que o Senhor, Ele não tira os olhos do perverso. O Senhor, Ele mantém os olhos fixos em nós, mas Ele não deixa de observar o perverso. Porque no momento em que eles se renderem e clamarem a Deus, o Senhor vai até eles. Porque é dessa forma. O Senhor, Ele jamais irá ferir o livre-arbítrio de ninguém. Enquanto você disser que não quer, que não quer, Ele não vai até você. Mas a partir do momento em que você grita, Jesus, meu Deus, aí você se rendeu. Você que dizia que não precisa, que não queria, aí Ele também não vai ser como muitos humanos que nós somos, fazendo retaliação. Também não vou. Não, Deus está acima disso. Por isso Ele é Deus. E por isso nós, imperfeitos humanos, somos. Deus é a única fonte, amados. É a única fonte inesgotável. Aqui Davi se refere a uma fonte de água. Uma água que não tem fim. Não é como os poços que se secam. E muitos se valem dos seus poços, mas quando eles se secam, aí eles vão atrás da água de Deus. Nós já temos o entendimento que uma água, naquele tempo, do poço, era uma água saloba. O que é? Uma água que ela tem um gosto um pouco salgado e muitas das vezes até quente demais. Mas era a água da qual muitos se serviam. Temos a passagem, quando o Senhor pede para que a mulher tire a água do poço, para que ele possa beber. E assim o Senhor, a palavra de Deus, ela é completa. Traz esta referência aqui também, porque quando muitos ouvirem desta água, que sairá de nossos lábios e vai molhar esta pessoa, ela vai querer mais desta água, ela vai sentir um gosto diferenciado. Então, assim o Senhor disse para aquela mulher que, se porventura ela fosse beber da água que ele tinha para dar, ela jamais teria sede. Jamais iria procurar desta água novamente. Então, assim muitos desejarão ouvir a voz de Deus de nossos lábios. Esta voz que provocará mudanças, trará respostas. Vidas serão quebradas em seus orgulhos e em suas prepotências ao movimento da majestosa voz de Deus, ao movimento desta tempestade que será ouvida pelos lábios do povo do Senhor. Vidas desejarão ter o solo de seus corações inundados, terem estes solos antes tão áridos, secos, agora abençoados com esta voz que chega até as nossas vidas e rega o nosso solo, e a semente da fé, ela é germinada porque passamos a crer no Senhor Jesus Cristo. E assim regada, e assim cuidada, de modo que nenhum foco de impossibilidade ou nenhum foco de incredulidade chegue a esta semente que é germinada em nossos corações. Ouçam bem, o Senhor é o único Deus verdadeiro, isso é sabido por nós, o seu povo. Mas o salmista, ele quer que nós, nesta manhã, nos convidando, façamos parte deste coral, para que nós venhamos, assim como num tempo bem próximo passado, toda a igreja cantou, que não há Deus maior, que não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Davi, através deste aprendizado que compartilha conosco nesta manhã, ele nos convida a sermos
boca do Senhor, para que nós venhamos a ecoar a voz de Deus a todos os outros que ainda não conhecem a sua voz e a sua palavra, a todos os outros que não sabem ou não ainda se atentaram a um tempo de intimidade em suas vidas com o Senhor. Que nós, amados, venhamos a propagar a voz do Senhor, seja como brisas suaves, e trazê-las a muitos que assim desejarem ter mais disso em suas vidas. Ou que o Senhor nos use para que venhamos de maneira equilibrada a fazer a previsão de Deus para muitos nos dias atuais. Previsão de fortes chuvas, temporais, trovoadas. Seja a boca de Deus, meus amados, para que vidas sejam abençoadas, alertadas, vidas estejam sujeitas aos cuidados da voz do Senhor. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Que este estudo, que esta palavra, ela cause um efeito tremendo em sua vida, que o faça desejar ser instrumento para que a voz de Deus seja ouvida por muitos dentro do seu raio de alcance. Esta é minha oração através desta mensagem, através deste pão que eu compartilho com cada um de vocês nesta manhã. Lembrando que todos os anjos sejam na glória, servindo na presença do Senhor, como também os anjos caídos, todo o meio espiritual ouvem deste canto, deste louvor que fazemos ao Senhor. E o meio espiritual se rende à voz do Senhor que ecoa de nossos lábios. Louvado seja Deus! Oremos e agradeçamos ao Senhor por mais esta oportunidade. Obrigado, Deus, porque nós entendemos que não há Deus como o Senhor. Não há Deus como o nosso Deus. Um Senhor que nos usa, que opera em nós, que usa em nós do seu poder, para que através de nós vidas sejam alcançadas. Vidas tenham conhecimento de que só o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Deus, por esta oportunidade, que nós estejamos de fato dispostos a atender ao convite do salmista nesta manhã e sermos, ó Pai, instrumentos da Tua vontade, para que, ó Deus, o Senhor nos use os nossos lábios, para que ora possamos refrescar vidas, ora venhamos alertar quanto à tempestade que está sendo gerado ou gerada em suas vidas pelo proceder que estão tendo. Por isso, Deus, equilibradamente nós aqui estamos te pedindo, usa-nos, Pai. Queremos ser instrumentos do Senhor. Queremos tributar o nosso louvor a Ti. Queremos fazer o Teu nome conhecido. O Teu nome, Pai, através de nós, seja conhecido, Senhor Deus, por toda esta terra, por todos aqueles que estão dentro do nosso raio de ação, pelos nossos familiares, vizinhos, amigos, que nós possamos ser este instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja conhecido. Assim nós oramos, ó Deus, e já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Este foi o nosso culto online Minovica, que estará de volta hoje às 18 horas. Que esta palavra, de fato, ela tenha abençoado muito a sua vida. E veja como é uma palavra fácil para praticar no nosso dia a dia. E que você possa, sim, se apresentar e ser boca do Senhor para todos que estiverem próximos a você. Amém? Antes de me despedir, vamos à bênção apostólica. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo
sejam sobre cada vida, não tão somente hoje, mas até o dia em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Deus abençoe a todos. Um domingo abençoado na presença do Senhor. Até logo mais no culto das